está difícil, louve a Deus. Se estás desesperado, louve a Deus. Se o mar está na frente, louve a Deus. Quando louvamos, Deus se comove. Se já não tem mais jeito, louve a Deus. Perdeu a esperança, louve a Deus. Eu quero relembrar-te, meu irmão, que o nosso Deus ainda faz milagres. Vem cantar louvores ao Senhor. Antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Vem cantar louvores ao Senhor. Antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Tudo que acontece pela fé no reino de Deus é sempre assim. Quem tem fé avança sem parar. Sabe que sua prova está no fim. Vem profetizar seu amanhã. Venha sobre as águas caminhar. Venha pela fé agradecer tudo que o Senhor irá te dar. Vem cantar louvores ao Senhor. Antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir, oh, na sua vida, e você vai passar. Então vem cantar louvores ao Senhor. Antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir, porque hoje o mar na sua vida e você vai passar. Então vem cantar louvores. Oh, nós cantamos louvores a ti, Senhor. Antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir na tua vida e você vai passar, e você vai passar, e você Olá, meus irmãos, quero cumprimentar a todos
irmãos e amigos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais esta oportunidade, a qual o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos convidado a falar da sua palavra, do seu amor, da sua grandeza, das suas maravilhas. E nós queremos fazer isso com temor e tremor, porque estamos diante de um Deus vivo, um Deus que é maravilhoso, um Deus que é bondoso e misericordioso. Eu quero iniciar esta live fazendo uma oração e que você possa se ligar no trono da graça de Deus, ouvindo a palavra de Deus, para que nós tenhamos uma vida satisfatória, uma vida que glorifique o nosso Pai Celestial. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, nós entramos na Tua presença, Senhor. Ó Deus querido, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos dado saúde, Pai. Mesmo, Pai, em meio a este tempo, Senhor Deus, aonde que nós estamos vivendo uma crise na saúde, uma crise política, Senhor, mas Tu és um Deus que nunca perdeu o controle, Pai. Tu és um Deus que tem o controle de todas as coisas. Tu és um Deus soberano. Tu és o nosso Pai, um Pai presente, um Pai celestial, um Deus vivo, Senhor, que continua falando, que continua operando, que continua levantando, despertando. E nós clamamos a Ti, Pai, que o Senhor venha, ó Deus, nesta noite, nos usar, Pai, ao transmitir a Tua palavra, Pai, que por si só já é viva, é eficaz, ela é penetrante, Senhor. Ó, Pai, nós clamamos a Ti, Pai, que o Teu Santo Espírito nos use, Senhor, na transmissão, ó Deus, para a glorificação da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Também, meus queridos irmãos, o Senhor tem nos colocado uma mensagem para esta noite que tem como tema um Deus de renovo. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 21, o versículo de número 5. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Vamos ler novamente. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo ao nosso irmão João, onde esteve na ilha de Patmos, escrevendo este livro do Apocalipse, que é o livro dos acontecimentos dos últimos dias, é o livro da revelação de Jesus Cristo para a sua igreja. E eu, meditando nessa palavra, conversando ali com meu pai, e a gente conversando sobre vários assuntos, e meditando nas escrituras sagradas, e me veio essa palavra sobre renovo, um Deus de renovo. Mediante a tantas situações que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, nós nos angustiamos, porque isso é inerente do homem, do ser humano, o homem caído, o homem pecador, o homem que realmente necessita de Deus. Isso é uma forma comum do homem de se angustiar. Mas Deus, Ele é um Deus de misericórdia, nosso Deus é um Deus de bondade. Nosso Deus é um Deus perfeito. Tudo que Ele criou, tudo que Ele fez, também Ele fez com perfeição. Todos os seus caminhos, diz a palavra de Deus em Salmos capítulo 18, versos de número 30, fala que todo o caminho de Deus é perfeito.
Deus não errou em nada. Diz a palavra de Deus que que nós devemos ser perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E por que então nós vivemos a maldade, nós vivemos as guerras, as pestes? Queridos, todo resultado da maldade, do mal, do perigo, do medo, da angústia, é resultado do pecado do homem. É o que está escrito ali em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, que de que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Nós somos resultado do pecado. O mal que nós vivemos é resultado do pecado. Na carta de Romanos fala que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Ou seja, tudo que nós vivemos é resultado do pecado, desde Adão. Aí tem gente que fala, poxa, Adão foi e pecou, mas se nós também estivéssemos lá, nós também pecaríamos, porque a mesma oportunidade que Deus dá a nós, Deus deu a Adão. Deus deu a Adão e ele preferiu se justificar colocando a culpa na mulher, e a mulher assim sucessivamente também colocando a culpa na serpente. Ou seja, isso mostra que o homem, Deus concede as chances, as oportunidades de forma justa para todos. E nós nunca podemos dizer que se nós estivéssemos lá, nós não teríamos tomado uma decisão diferente de Adão, né? de não desobedecer, de não comer do fruto daquela árvore. Mas não é isso que nós queremos dizer nesta noite. Porque Deus, sendo perfeito, não resolveu tudo, todos os nossos problemas, de uma só vez, de uma vez por todas, como no estalar de dedo. Né? A gente se depara com pessoas que às vezes nos fazem perguntas. Mas por que Deus permitiu? Nosso Deus, queridos, é um Deus de relacionamento. Deus não nos fez como robôs programados, não. Deus ele nos fez para um relacionamento, para um convívio. Ele procura o homem para esse relacionamento. E para isso requer de nós, do homem, o interesse. Deus é um Deus perfeito, e fez tudo perfeito. Mas nós sabemos que pelo pecado veio a morte, e a morte entrou no mundo. E agora a morte faz parte do nosso convívio, né? A angústia, o medo, as enfermidades. E Deus, ele fez tudo perfeito para que nós pudéssemos se relacionar com ele, para que nós tivéssemos também interesse para este Deus perfeito. Um Deus que faz tudo perfeito, um Deus que criou o homem perfeito, um Deus que fez o universo perfeito. Uma vez que o homem caiu, Deus ele vai agora procurar o homem, assim como Deus fez com Adão. Adão, onde tu estás? Deus procurando o homem. Não que Deus não soubesse onde o homem estava, mas Deus estava requerendo, Deus estava procurando Adão para ver o seu interesse. Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus ele nos chama para vivermos na sua presença. E ele faz isso, irmãos, de forma especial. É Deus, através do seu Espírito e da sua palavra, que nos chama, nos convida para vivermos uma vida nova, um novo caminho. E é o tema desta mensagem, um Deus de renovo, pelo momento que nós estamos passando, pelo momento que nós estamos vivendo, momentos de angústia. E nós sabemos que o nosso Deus, ele tem sempre algo novo, algo especial, algo maravilhoso para o homem. Porque Deus ele busca os verdadeiros, Deus ele busca aqueles que estão interessados. E nós colocamos aqui, irmãos, que Deus é quem nos chama.
Ele que nos chamou primeiro. Salmo capítulo 100, em versículo 3, verso 3, diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que... E não nós. Não foi nós que escolheu a Deus primeiro. Mas foi Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então foi Deus que nos chamou, irmãos. É Deus que nos procura. Deus é que nos chama. Diz Apocalipse que Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, Ele entra e faz morada. E você vai conhecer um novo caminho, um novo estilo de vida para viver. Hebreus capítulo 10 nos mostra muito bem como que Deus nos chamou. Hebreus capítulo 10, no versículo 19 e 20, fala assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu sangue. Deus, querido, meus amados irmãos, Deus, Ele nos chamou, Ele nos vivificou, estando nós ainda mortos em nossos pecados e delitos. Ele morreu na cruz, abrindo este novo caminho. Estávamos entregues à morte, ao desespero, à angústia, mas Deus, pelo seu sangue, pela sua carne, Ele nos chamou. No finalzinho do versículo 20 fala: isto é, pela sua carne, pelo seu sangue, nós temos acesso a este novo e vivo caminho. E nós devemos tomar posse, irmãos, pela fé. É mediante a fé. É pela sua graça que nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Mateus 26, 28 ainda fala que nós temos acesso a esta nova aliança, a este novo testamento, não mais por sangue de cordeiro, de cabrito, não mais agora precisando chegar até o sacerdote para que ele levasse a Deus a nossa culpa, o nosso pecado, mas agora pelo sangue de Jesus nós temos acesso a este novo e vivo caminho. Deus, Ele tem um renovo para a sua vida espiritual, para a sua vida. Ele quer que você conheça, que você experimente este novo e vivo caminho, aceitando o seu sacrifício como seu único e suficiente Salvador. Portanto, irmãos, nós demos entrada agora neste novo caminho, neste vivo caminho, o caminho pelo sangue de Cristo. E nós podemos agora conhecer a sua verdade, conhecer a sua palavra, conhecer como que esse Deus, Ele age, como que Ele agora transforma tudo velho, tudo que estava morto, todo pecado, como que esse Deus agora Ele transforma, Ele faz essa vida nova. Mas como assim, Cornélio? Como eu quero viver esta vida nova? Eu preciso desta vida nova. Primeira coisa que nos diz a palavra de Deus é crendo na sua palavra. Desde o início, nós vemos que Deus, Ele, depois que o pecado entrou no mundo, Ele renova, Ele começa renovando a terra. Deus renova a face da terra. Em Salmo 104, nos diz ali claramente, perfeitamente, que Deus, Ele renova a face da terra. 104, versículo 30. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Deus, Ele está sempre renovando. Deus, Ele está sempre trazendo novo à face da terra. Depois que o homem pecou, a terra tornou maldita. Está escrito ali em Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 18, Deus falando com Adão, né, por causa de ti, maldita será a terra. E ali cresceu cardos, ervas daninhas, que são, nós sabemos que são elementos destrutivos da natureza. Mas Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que estava lá no início, o seu Espírito pairando sobre a face das águas, este mesmo Espírito agora também renova a face da terra. Devemos sempre, irmãos, reconhecer isso e agradecer a Deus pelo alimento, pelo sustento que Deus tem nos dado, o prato de comida que Deus tem colocado em nossa mão. Eclesiastes fala no capítulo 5, diz ali que nós devemos nos alegrar
pelo que nós comemos, pelo que nós bebemos, porque isso é dom de Deus, isso é dádiva de Deus, queridos. Às vezes nós colocamos como algo tão natural, tão normal, mais um prato de comida, né, de manhã, o café, o almoço, o café da tarde, a janta, mas nós devemos reconhecer o poder de Deus através desse ciclo de renovação da face da terra, que só um Deus poderoso, sustentador do universo, é que tem este poder para fazer isso. Nada, queridos, é por acaso. Nós devemos sempre entender, reconhecer, agradecer a Deus pelo nosso sustento. Certa vez, Jesus chamou a atenção dos discípulos, porque nem isso eles podiam reconhecer. Vamos ver como é que foi essa situação. Mateus capítulo 6 e o versículo 26, é muito conhecido, mas aqui eu quero trazer à luz, quero ler com os irmãos, Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? E aí ele falou para olhar para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Palavra de Deus para o nosso coração nesta manhã, nesta noite. Que Deus, Ele cuida, irmãos, de nós como um Pai, nos mínimos detalhes. Ele renova a face da terra para que nós pudéssemos ter vida e o sustento. Deus não nos jogou, né, como eu disse outra feita, né, como uma produção em série que se faz e não cuida, não alimenta. Não. Deus ele fez e Deus nos sustenta pelo seu poder. Então, queridos, não se preocupe se você por um acaso está passando por um momento difícil na sua vida, nessa vida que nós estamos vivendo, de desemprego, aonde que até mesmo nós nos perguntamos, e o prato de comida? Como é que vai ser? Como é que esse mês eu tenho, mas no mês que vem? Querido, Deus, Ele te sustenta. Deus, Ele renova a face da terra pensando em você. Se Ele alimenta as aves, o lírio do campo que cresce, né? E a Bíblia falou aqui muito claro, Jesus falando, que eles não semeiam, eles não plantam, eles não trabalham, e nem cegam, nem colhem, não ajuntam em celeiro, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Então eu quero lhe dizer nesta noite, Deus está cuidando de você. Deus tem o controle da sua vida. Eu usei este texto, assim quando eu fiquei desempregado, ali quando eu trabalhava na Votorantim, e eu cheguei em casa e comuniquei a minha esposa, e havia tido uma diminuição no quadro, e eu comentei com a minha esposa, e ela se abateu, ela se angustiou, ela chorou, e eu usei imediatamente esse versículo, a espada do Espírito. Falei, amor, Deus é que nos sustenta, Deus é que nos guarda. E eu usei este versículo, se Deus sustenta o passarinho, o lírio do campo, que dirá nós estamos fazendo a sua obra? Estamos realizando, não porque nós merecemos, mas porque Ele é um Pai Celestial e Ele cuida de você. Próximo tópico, Deus renova o homem caído. A partir do momento que Adão pecou, Deus, Ele se interessou, Deus, Ele buscou o homem. Deus, Ele transforma o homem escravizado pelo vício, pelo espírito maligno, em nova criatura, pelo conhecimento da verdade de Deus através da sua palavra. Deus, Ele faz do homem nova criatura. 2 Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 16 e 17, para você que está nos ouvindo nesta live, quem sabe você está andando no caminho das trevas,
no caminho do pecado, está escravizado pelo vício das drogas, vício do álcool, Deus, Ele quer te fazer nova criatura. Diz a palavra de Deus que 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16 e 17, assim que daqui por diante, versículo 15, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Agora vem a nova criatura, um Deus que faz um homem novo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nosso Deus é um Deus que transforma o homem caído em uma nova criatura. Ou seja, Deus, um Deus de renovo, um Deus que pega o homem e transforma, assim como nós podemos pegar como exemplo uma casa velha, uma casa destruída, e nós, quando nós entramos nessa casa, nós queremos colocar esta casa novinha, novinha em folha. Nosso Deus é um Deus que se entregou, Ele entregou o seu Filho para que nós pudéssemos ter uma vida, uma nova vida em Cristo Jesus. Só Deus tem esse poder pelo seu sangue. Só a sua palavra que nos mostra o caminho. Romanos capítulo 12 e versículo 2 fala que nós não devemos mais, como novas criaturas, se conformar com este mundo. E não vos conformeis com este mundo, com as práticas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Viver em novidade de vida, meus queridos, é viver segundo a palavra de Deus. Uma palavra que nos santifica, uma palavra que nos separa, uma palavra que nos traz o arrependimento, nos traz um constrangimento da vida que nós vivíamos para a vida que agora Deus nos tem chamado, nos tem colocado. Miles Monroe sempre fala na sua pregação que nós devemos pregar o arrependimento, viver o arrependimento. Esta foi a mensagem principal de João Batista, que ele pregava no deserto, e ele dizia claramente, de forma bem contundente: arrependei-vos, arrependei-vos, raça de víboras. E nós devemos procurar viver este arrependimento, não remorso, não se entristecer apenas com o pecado, mas essa tristeza deve produzir em nós uma transformação, uma mudança de vida, porque isso trará para nós benefícios. Pedro também ele afirma muito claramente que nós somos gerados de novo pela palavra. Pedro, aqui diz a palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 1 e o versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Deus é um Deus de renovo, porque Ele transforma o homem caído, o homem pecador, em uma nova criatura. Deus, Ele renova o espírito do homem. Deus não só, Ele pega o homem e transforma este homem caído, este homem pecador, Ele coloca ele em natureza, em novidade divina, em confundir as palavras, em novidade de vida, mas Deus também renova o espírito do homem. Nós vemos muito bem a passagem, conhecemos a história de Davi. Davi, um rei poderoso, um rei inteligente, de muitas proezas. O rei Davi que derrotou o gigante Golias. O rei Davi, que servia ao seu pai Jessé, com seu rebanho, era servo de Deus, foi chamado, foi escolhido por Deus.
destruía também os animais ferozes para proteger as ovelhas do seu pai, destruiu ali um leão, um urso, homem realmente um homem poderoso a qual Deus levantou. Mas no deslize, no seu vigor, ele deslizou. Eu coloquei aqui que no deslize de Davi, quando ele adulterou com a mulher do seu soldado Urias, Davi orou sinceramente ao Senhor, clamando a Deus a sua renovação espiritual. Vamos ver como que foi essa oração de Davi? Deus renovando o espírito de Davi, Salmo no capítulo 51, e o versículo 9, 51, 9 e 10, diz assim a palavra de Deus. Quero ler aqui rapidamente com os irmãos. Salmo 51, versículo 9 e 10. Ele orou assim: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Um espírito reto. Um homem que servia a Deus, um homem que tinha grandes êxitos e vitórias na presença de Deus, teve o seu deslize, teve a sua queda. E é muito triste, irmão, quando nós caímos, quando o homem cai, quando o homem se afasta do caminho do Senhor. Mas nós não estamos aqui para pregar juízo, não. Diz a palavra de Deus que a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor de Deus pela sua palavra. E Deus, ele renova o espírito do homem que peca, o homem que cai, mesmo depois de ter conhecido a Cristo, de ter sido salvo pelo sangue de Cristo. Davi aqui deslizou, e Davi caiu, mas ele fez uma oração sincera, pedindo a Deus que Deus renovasse um espírito reto. E nesta noite, queridos, Deus, ele quer renovar a sua vida. Se por acaso você está afastado do caminho do Senhor, se por acaso você tem andado distante do aprisco do Senhor, da casa do Senhor, uma casa de amor, de paz, de segurança, de disciplina, uma casa de promessas, uma casa de trabalho, uma casa de envolvimento, se você tem afastado longe desse caminho, o caminho de Deus, Deus, nesta noite, ele quer te reencontrar. Deus, ele quer renovar o teu espírito. Ele quer, como a oração de Davi, ele quer renovar em você a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação. E nesta noite você tem esta oportunidade, ao ouvir esta palavra, que Deus, ele está te dando esta oportunidade e ele quer renovar um espírito reto na sua vida. Enquanto nós vivemos nessa terra, nós estamos vivendo um processo de aperfeiçoamento, como a luz da aurora. Não entregue os pontos, não entregue a sua vida ao acaso, ao diabo, aos vícios, ao pecado. Não faça isso. Deus, ele está te chamando, Deus, ele está te convidando, Deus, ele quer renovar o seu espírito para que tudo de melhor, de maravilhoso venha fluir na sua vida, para que Deus retome a direção da sua vida. Mas para isso é necessário esta renovação espiritual, em que Deus vai fazer tudo novo. Como disse aqui, ele vai apagar os seus pecados. Versículo 9: esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Deus tem esse poder. A sua vida não está perdida, como algumas igrejas pregam, em que você pecou, você senta lá no último banco. Não. Deus, ele quer te salvar. Deus, ele quer completar a boa obra que ele começou na sua vida. Deus é um Deus que renova o espírito do homem, como renovou o espírito de Davi. Deus também, meus queridos, ele renova o sentido da nossa vida, nos dando um novo nome. Deus, ele quer renovar o sentido da sua vida, te dando um novo nome. Apocalipse, no capítulo 2, fala que nós vamos receber também este novo nome, mas Deus já quer trazer este sentido novo, te dando um novo nome.
para que você venha viver uma vida plena, uma vida alegre na presença de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 17 fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo para você nesta hora, o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Deus, Ele quer escrever uma nova história, Ele quer te dar um novo sentido à sua vida. Assim como Ele fez com Abraão, que passou a chamar-se Abraão. O nome antigo, né, Abrão, significa pai exaltado. E agora, depois dele ter sido chamado por Deus, depois de Deus ter se revelado a Abrão, o seu nome passou a ser Abraão, que significa pai de multidão. Assim o mesmo aconteceu com Saulo. Saulo de Tarso, aquele que perseguia os cristãos, que matava os cristãos, que apedrejava os cristãos, passou a ser chamado agora Paulo. O seu nome antigo significava pedido, e agora o seu nome significa pequeno. Um homem também forte, um filósofo, um homem que deixou o seu currículo descrito aqui na palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, mas Deus o transformou, mudou o seu nome, mudou o seu sentido de viver, porque Deus é um Deus que renova, nos dando um novo sentido e nos dando um novo nome. Eu tenho uma experiência que eu sempre falo e sempre vou contar, porque foi algo que Deus fez na minha vida. Nosso irmão Paulo, o diácono Paulo, nosso irmão, nosso cooperador da obra de Deus, ele passou um dobrado comigo quando eu era jovem, quando eu era adolescente, e Deus me deu um novo sentido, me deu um novo nome, não mais aquele Cornélio, aquele arteiro, aquele que faz bagunça, que atrapalha o andamento do culto. Não, Deus mudou o sentido da minha vida, me deu um novo sentido e me trouxe para a sua presença. Deus me mostrou um caminho a qual eu ouvi a sua palavra, e no outro dia eu estava todo ansioso por querer fazer alguma coisa na presença de Deus. E Deus, Ele faz assim, irmãos, Ele transforma o homem pecador, o homem caído, e te dá um novo sentido. Ele renova o sentido da nossa vida. A chamada de Deus para realizar um propósito. É isso que Deus faz. Ele te dá, você agora entende o propósito da sua vida, o motivo para o qual você foi criado. Cada um foi criado com um propósito. E Deus, Ele se faz notório, falando através da sua palavra, através de sonhos, através de profetas, através de revelações. Nosso Deus, Ele quer te mostrar um novo sentido, porque Deus é um Deus que faz tudo novo, um Deus que renova a nossa vida em seus vários aspectos. Deus também Ele renova o cântico do homem. Temos razões infinitas agora, razões eternas para viver um novo cântico. Ele pôs um novo cântico em nossa boca. Antes, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, nós falávamos palavras torpes, nós praguejávamos, nós amaldiçoávamos, nós murmurávamos, mas agora Deus pôs um novo cântico. Salmo no capítulo 40, versículo 3, diz assim, tirou-me, versículo 2, Salmo 40, versículo 2 e 3, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Nós somos para testemunho
nós somos para a glorificação do nome do Senhor. Deus, Ele nos colocou esse novo cântico. E que razão nós temos para cantar, para louvar a Deus? Falei que Deus, Ele nos deu razões eternas agora para cantar, porque temos o nosso nome escrito no livro da vida. E por isso nós devemos cantar ao Senhor. Eu quero que você abra comigo em Jó, se você estiver com a sua Bíblia, em Jó capítulo 1. Porque cantar quando está tudo fácil é maravilha. Aí quando nós estamos num momento como esse, num momento difícil, num momento incerto, Jó capítulo 1, vamos ver como é que Jó cantava, como Jó usava os seus lábios. Jó capítulo 1, versículo 19, diz assim, ó: E eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e lançou em terra, e adorou. E disse, olha só a adoração de Jó, queridos. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ainda no capítulo 2, versículo 8, fala assim, e Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com eles as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher disse, ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ah, meu querido, olha a adoração de Jó mais uma vez. Mas ele disse, como fala uma doida, assim falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó. Amados, Deus espera de nós uma adoração sincera em meio aos problemas, em meio às dificuldades. É Deus nos chamando em momentos difíceis para vivermos, para praticarmos este canto novo. Como disse o hino da harpa cristã, há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, em mim vem obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual. É Ele que nos enche, que coloca este cântico novo em nossa boca, em nossos lábios, testemunhando de que nossa vida não está terminada neste plano terrestre, mas que o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós temos aqui outros exemplos, nós não vamos citar porque o tempo já foi. Né? Temos aqui o exemplo de Paulo e Silas na prisão, que adoraram ao Senhor, que louvaram ao Senhor. Né? E nós sabemos que Deus, Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem no Espírito e em verdade. É na dificuldade que você vai renovar a sua confiança em Deus, cantando ao Senhor, salmodiando ao Senhor, se enchendo do Espírito Santo através do louvor na tribulação. Deus, Ele renova também as nossas forças. Deus, Ele está renovando as nossas forças. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Enquanto nós estamos vivendo essa vida, a vida espiritual, nós também temos essa tendência a nos cansarmos, assim como o profeta Elias. O profeta Elias, ele se cansou depois ali de profetizar contra Acabe, contra Jezabel. Vemos aqui em 1 Reis, no capítulo 19, isso eu também quero fazer aqui menção, lendo com os irmãos.
1 Reis, capítulo 19, no versículo 3, até o versículo 9, que diz assim, ó: O que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou, ele disse: Levanta e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou-se a segunda vez, e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe: Que fazes aqui, Elias? Deus renovou as forças de Elias, a ponto que ele foi, comeu, o anjo o alimentou, e depois ele ainda entrou na caverna de novo, mostrando a nossa fraqueza, a fraqueza humana, mesmo daquele que serve ao Senhor. Ele, depois de ser alimentado, para ainda prosseguir, ele voltou à caverna e dormiu, e ficou ali na caverna, e o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: O que fazes aqui, Elias? Você está alimentado para continuar o seu propósito, aquilo que eu te chamei. E Deus ainda falou com Elias de uma forma bem tranquila, bem sutil. E aí diz ao versículo 21 que Elias, com uma junta de bois, os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e a deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Deus ainda quer usar a sua vida para fazer milagres, para levantar aqueles que estão caídos. Se por um acaso você está cansado espiritualmente, desanimado, a palavra que eu tenho para você nesta noite é uma palavra de Deus, pelo seu Espírito, que Deus ainda não terminou o propósito dele na sua vida. Um propósito de salvação de almas, de te usar na sua família, usar no seu emprego como a luz, como um sal desta terra, como a justiça, com a lealdade, porque o mundo está clamando, irmãos. O mundo está clamando por homens e mulheres, jovens, adolescentes, que façam a diferença, e você terá resultados que glorificarão a Deus. Deus, ele renova as nossas forças. Creia nisso, assim como Deus fez com Elias, que desejou até a morte, e Deus, ele conhece o mais profundo do seu coração, e ele quer renovar as suas forças. E por último, irmãos, Deus, ele faz novos céus e uma nova terra. Deus tem promessa para aqueles que continuam crendo, para aqueles que continuam trabalhando na sua obra, para aqueles que continuam interessados em Deus, interessados na sua obra, interessados no seu reino. Versículo que nós lemos inicialmente: Deus, ele faz novos os céus e a terra. Tudo passará, todo sofrimento vai passar, e Deus tem uma glória eterna para desfrutarmos com Ele em um novo corpo, um corpo transformado, um corpo glorificado, como diz ali em 1 Coríntios capítulo 15, que aquilo que é mortal será revestido da imortalidade, aquilo que é corruptível será revestido, será transformado
da incorruptibilidade, aquilo que é vergonha, ignomínia, será transformado em um corpo glorioso, para que nós pudéssemos viver, para nós vivermos a glória de Deus eternamente. Isso é o que Deus tem feito, que Deus tem falado conosco, nesta simples palavra. Apocalipse capítulo 21, diz assim a palavra de Deus, do 1 ao 5, e vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos, toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. O nosso Deus tem um céu preparado, um novo céu preparado. O nosso Deus tem uma nova terra preparada. O nosso Deus tem um novo nome preparado. E nós estamos ansiosos, estamos atentos a cada palavra, a cada live que nós estamos assistindo, ouvindo. É Deus nos convidando, é Deus falando: fique firme, não desanime, porque eu tenho coisa nova para você. Eu quero renovar as suas forças, eu quero renovar o seu sentido de viver. Eu quero que você pratique um novo cântico que eu coloquei na sua boca por ter o nome escrito no livro da vida. Eu quero realizar minhas promessas na sua vida. Eu quero restituir o homem, a vida do homem caído, do homem pecador. Eu quero renovar a sua vida espiritual. Eu quero que você desperte. E neste momento, queridos, em que nós estamos vivendo neste caos político, nesta crise de saúde, que é esta pandemia que nós estamos vivendo, Deus está renovando, Deus está trabalhando, Deus está voltando aquilo que Ele fez, o original do homem, está fazendo o homem refletir em meio a estas crises que nós estamos vivendo. Deus não nos abandonou, Deus está renovando a nossa vida, Ele está renovando o seu sentido, está fazendo você refletir, Ele está fazendo você questionar: mas por que isso, por que aquilo outro? Deus está trabalhando, queridos, e nós devemos esperar o novo de Deus. Mas esperar como? Esperar confiando no Senhor. Nós colocamos aqui, colocar a nossa vida em ordem. Estamos há mais de um mês neste problema, nessa crise social, política, de saúde, e nós estamos praticamente que inertes, vivendo apenas as determinações. Aqueles que ainda podem trabalhar, são serviços essenciais, estão trabalhando, mas Deus está nos chamando para que nós venhamos a refletirmos, a fazer uma avaliação daquilo que Ele quer trabalhar em nós pela sua palavra. Um pregador muito usado também pela palavra de Deus, David Wilkerson, ele prega uma mensagem que depois, se os irmãos puderem assistir nessa quarentena, fala: um chamado para a angústia. Um chamado para a angústia. Eu não vou falar sobre a mensagem, quero que os irmãos assistam. David Wilkerson, um chamado para a angústia. E ele vai dizer algumas coisas sobre o que é esse chamado para a angústia. É nós sentir este momento, sermos contristados, para que venhamos a entender o que Deus quer de nós. Devemos estar atentos, colocar as coisas em ordem, e devemos estar atentos, esperando nele, com confiança, porque o nosso Deus é um Deus de renovo, um Deus que faz nova todas as coisas. Deus é um Deus de coisas novas, e Ele quer, queridos, Ele quer fazer coisas novas na sua vida pessoal,
na sua vida espiritual, na sua vida profissional. Deus, ele quer fazer coisas novas na sua vida intelectual. Deus, ele quer fazer coisas novas na sua família. Que você perdoe o seu ente querido, que você perdoe aquele amigo que te fez mal, que você vai lá, eu te perdoo. Este é o momento, queridos, de nós voltarmos ao Senhor. Deus, ele quer fazer coisas novas na sua família, através do cuidado da sua família, que você venha ter mais cuidado, que você venha ter união com a sua família. Este é o tempo de coisas novas, de vida nova, como novas criaturas. Deus está nos dando essa oportunidade para que venhamos a viver o novo de Deus, um tempo de cura, um tempo de amor, um tempo de despertamento. Deus também está fazendo coisas novas na política. Deus tem levantado pessoas novas, com verdade, com lealdade, com justiça. Deus tem levantado homens de dentro da sua igreja, do seu reino, para fazer a diferença na política. Deus, ele tem feito coisas novas no seu reino, salvando vidas, salvando almas, despertando os crentes para o seu propósito. E Deus, ele tem feito coisas novas na sua igreja. Portanto, amados, esta é a palavra de Deus que eu quero deixar, esta reflexão de que Deus faz tudo novo. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Vamos orar. E por acaso, se você estiver vivendo algo velho, algo morto na sua vida, Deus está nesta hora renovando, porque Deus é um Deus de renovo. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, meu Deus e amado Pai, temos falado da sua palavra, Senhor. Temos, ó Pai, ouvido a sua palavra. E diz a tua palavra, Senhor, que todo aquele que ouve e as pratica, compará-lo-ei ao homem sensato, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio a angústia, e veio a aflição, e correram os ventos, as tempestades, os rios, e a sua casa, Pai, não foi destruída. Ó Deus querido, a sua casa permaneceu firme, e nós estamos diante de um Deus de renovo, um Deus que ainda, Pai, que esta árvore esteja cortada, diz a tua palavra que o Senhor é quem faz florescer a esperança, Pai. Ó Deus, ao cheiro das águas, Pai, para aqueles que atentam para a sua palavra, para aqueles que ouvem, Senhor Deus querido, com interesse, Senhor, a sua palavra, porque Tu és um Deus de relacionamento, Tu és um Deus, Pai, que procura, Pai. Ó Deus querido, aqueles que estão sedentos, que estão famintos, ó Deus, para saciar a sua fome. Ó Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, se porventura tem alguém, Pai, ó Deus, com alguma coisa velha, com alguma coisa, Senhor, que não presta, ó Deus, com uma vida morta, Senhor, ó Deus querido, quem sabe, Senhor Deus, está brigado, Senhor, está arranhado com um irmão seu, com um amigo seu, com um familiar seu, ó Deus, quem sabe a sua vida espiritual está, Senhor Deus, ó Deus, caída, está morta, está desanimado, Pai. Ó Deus, quem sabe está desempregado, Senhor. Ó Deus, quem sabe sem ter, Pai, uma perspectiva de vida. É o Senhor quem renova, é o Senhor quem vivifica, é o Senhor quem faz novo viver, Pai. Quem dá novo sentido, que muda o nome, Pai, que dá um novo nome. Ó Deus querido, nós cremos na Tua palavra, que Tu és um Deus de renovo. Tu és um Deus que está renovando agora, Senhor, assim como o Senhor renova a face da terra para nos dar o alimento, a provisão. O Senhor está renovando agora, Senhor, os corações. O Senhor está renovando o espírito. O Senhor está renovando, Pai, as nossas forças, ó Pai, para continuar caminhando, assim como o Senhor fez com Elias, e ele foi arrebatado, Senhor. Ó Deus querido, um redemoinho, Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós cremos na Sua palavra, cremos, Pai, que Tu és um Deus de poder, ó Deus, para nos renovar as forças,
Ó, Pai querido, faça algo novo, Pai, em nossa vida, na Tua igreja, Senhor. Que venha, Senhor Deus, agora tempo, Senhor, de crescimento, de avivamento, Senhor, em todo o mundo, Senhor amado. Em nome de Jesus nós oramos e nós queremos, Pai, Te agradecer, ó Deus, pela Tua palavra que nos renova as forças, que nos dá um novo sentido, Senhor, e que, Senhor Deus querido, nos prepara para viver novos céus e nova terra, Pai. Oramos a Ti e Te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. E amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos e até a próxima, se Deus permitir.